Olá, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula de análise combinatória. Dividi em duas partes para que não fique muito extensa. Então, vamos prestar atenção, se concentrar para que possamos entender. Nós vamos falar sobre os tipos de agrupamento, permutação, arranjo e combinação. E como diferenciar? Permutação usa todos os elementos. Já em arranjo e combinação, não usam todos os elementos. E qual a diferença, então, entre arranjo e combinação? Arranjo importa a ordem desses elementos. Já em combinação, a ordem não importa. Vamos iniciar com um arranjo simples. Nós temos aqui uma fórmula que vamos utilizar todas as vezes que falarmos de arranjo. Então, arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre, entre parênteses, n menos P fatorial, onde n significa o número total de elementos do nosso conjunto e o P significa o número de elementos que eu quero em cada grupo. Vamos ao exemplo. Um cofre possui um disco marcado com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, reticência, significa que dá sequência e está indo até o 9, certo? O segredo do cofre é marcado por uma sequência de 3 dígitos distintos, ou seja, são diferentes. Se uma pessoa tentar abrir o cofre, quantas tentativas deverá fazer no máximo para conseguir abrir? Então, nós temos um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. 10 elementos, que é o total de dígitos que foi citado, que é de 0 até o 9. Então, são 10 elementos. E esse 3 significa que são os 3 dígitos distintos, são os 3 algarismos distintos que eu quero ter. Então, é o número de elementos em cada grupo. Então, um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Substituindo na fórmula dada de arranjo, nós vamos ter, no lugar do n, 10. 10 fatorial. Sobre, entre parênteses, 10 menos o 3, que é o n menos o π, fatorial. Vamos fazer a diferença, 10 menos 3, 7 fatorial. E em cima podemos jogar desse 10 fatorial até o 7 fatorial para simplificarmos com esse 7 fatorial que apareceu no denominador. Então, ficamos com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. 7 fatorial simplificaremos com 7 fatorial, sobrando 10 vezes 9 vezes 8, que é igual a 720 possibilidades. Permutação simples. Vamos indicar a permutação por P. Então, a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Vamos ao exemplo. No caso, são 2 exemplos, tá, pessoal? Então, exemplo A. Permutação de 6 elementos. Então, o nosso n aqui é o 6. Sendo assim, vamos fazer o 6 fatorial. E 6 fatorial vai ser aquela multiplicação, partindo dele, em ordem decrescente até chegar ao 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo, vamos obter 720. Exemplo B. Calcule o número de formas distintas, ou seja, de formas diferentes, de 5 pessoas ocuparem os lugares de um banco retangular de 5 lugares. Então, nós temos aí 5 pessoas. Vamos permutar essas 5 pessoas trocando de lugares. Elas poderão trocar de lugar entre elas. Então, permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. E 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 120.